Oi, gente. Estou aqui hoje, conforme prometi, para contar para vocês como foi a minha experiência com o parto da Sara. Para quem não me conhece, meu nome é Lohane. Eu sou casada com o Jean, sou mãe de 2 filhos, o Noah, de 2 anos e 7 meses, e da Sara, de 2 meses. Ela nasceu no dia 4 de setembro de 2021, através de um parto natural. A via de parto que eu tive foi um VBAC, que é um parto vaginal após cesariana. A minha experiência anterior com o meu filho foi de uma cesariana desnecessária, e eu sempre sonhei de ter um parto normal, um parto fisiológico, né? E na minha primeira experiência com o Noah, a gente tentou, né? Esperamos até 41 semanas e a gente não teve a chance de entrar em trabalho de parto. E aí acabou sendo uma cesárea. E eu tive uma frustração muito grande. Foi muito difícil para mim superar essa experiência que não foi bem assim como eu sonhei. Eu fiquei de fazer depois para vocês. Eu tenho vontade de fazer um vídeo explicando a minha experiência anterior, contando como que foi a experiência do nascimento do Noah, para todo mundo entender do porquê que eu escolhi na minha segunda gestação ter um trabalho de parto, entrar em trabalho de parto, né? Ter uma experiência de parto diferente da minha primeira, né? E eu acho muito importante, gente, eu já deixar claro aqui pra vocês que a minha intenção de fazer esse vídeo é uma intenção primordial, de estar ajudando, tá? É ajudar mesmo, levar informação pro máximo de mulheres possível, orientar que é possível sim uma mulher que já teve uma cesariana, ela ter um parto normal, ter um parto natural. Eu tive essa experiência, foi uma experiência maravilhosa, e eu já quero deixar esse recado aqui no início do vídeo, antes de eu contar toda a minha experiência, de que é possível. Então, se informe, corra atrás de uma equipe, que seja uma equipe que vai te apoiar, né, na tomada dessa decisão, tá? Também super respeito e super entendo as mães que não tiveram interesse de ter a experiência, de optarem pela cesariana. É uma escolha única e impessoal, tá, gente? Então, assim, não estou aqui para poder fazer apologia a nenhum tipo de parto, mas sim para contar a minha experiência, deixando claro que cada pessoa vai passar por uma experiência, né? Mas eu quero deixar aqui o meu relato para servir de inspiração e de apoio para aquelas que têm muita vontade, assim como eu, de ter um parto normal, tá bom? Eu não sei se todo mundo sabe, todo mundo que me segue ou que compartilha aí os meus posts, as minhas publicações. Eu sou cristã, então desde criança eu frequento a igreja evangélica, né? E eu tenho muita fé e acredito muito no Espírito Santo, e acredito muito que Deus, ele realiza sonhos. E a minha vontade mesmo de transmitir para todos e de levar para todos o meu relato de parto é de realmente levar a mensagem de que foi a realização de um sonho. Deus, ele através, né, daquilo que eu creio, ele trouxe para a minha vida uma experiência que foi assim, além daquilo que eu imaginei. Foi assim, maravilhoso. Então, eu queria deixar aqui para vocês registrado também que acho que a principal coisa que me deu força, né, para poder alcançar esse objetivo
foi a minha fé. Eu tive muita, muita, muita fé que ia dar certo. Na minha entrevista com a minha doula, que acabou não sendo minha doula, no dia ela tava num parto, e aí acabou sendo a Yasmin, que também foi maravilhosa, mas eu lembro que eu conversava com ela e eu falei com ela em testemunho, o Jean, meu marido, que não me deixa mentir, eu falei com ela que eu tinha um sonho muito grande de ter o parto normal, e que na hora que eu fechava o olho, que eu visualizava ali o momento do nascimento da Sara, eu não conseguia imaginar outro tipo de via de nascimento para ela. Porque a gente sempre pensa, né? Mas e se for cesárea? Ah, se virar uma cesárea, porque pode acontecer, né, gente? A cesariana tá aí para realmente apoiar e salvar vidas, né? E assim, eu lembro que na gestação do Noah eu sempre pensava isso, eu falava, não, ele vai nascer e o que importa é ele vir com saúde, né? E a via de parto para mim não era uma coisa tão importante assim. Eu tinha um sonho muito grande de amamentar, mas o parto normal para mim seria algo que aconteceria porque eu sou uma pessoa saudável, eu tive uma gestação saudável e eu fiquei assim na expectativa, mas não era uma ambição muito grande. E aí depois que eu tive a experiência, eu percebi que depois que tudo aconteceu, que eu vou contar para vocês no outro vídeo, depois que tudo aconteceu, eu percebi que eu tinha perdido uma grande oportunidade. E aí, nessa segunda gestação, eu e meu esposo, a gente contratou uma equipe, Né, pra acompanhar a gente. E essa doula, a Carla, no dia da entrevista, eu conversei com ela tudo isso, contei toda a minha história para ela. E falei com ela, Carla, eu não consigo imaginar o nascimento da Sara de outra forma. O se for uma cesariana, o se não der certo, eu não consigo concluir essa imagem na minha cabeça. Eu não consigo me imaginar deitada numa mesa cirúrgica novamente. Eu tenho tanta fé que vai dar certo que na hora que eu fecho os meus olhos para imaginar o dia do nascimento da Sara, né, do parto, eu imagino eu na banheira. E para quem não assistiu o vídeo do meu parto, né, que foi filmado, o nascimento da Sara, a gente contratou, é algo que, nossa, eu achei que foi assim maravilhoso, não me arrependo. Foi a Felite que fez a filmagem do nosso parto. E assim, quem viu sabe que foi exatamente assim, foi na banheira, do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu imaginei. A contratação da equipe foi a segunda coisa mais importante para eu ter conseguido ter sucesso nesse parto. Eu contratei a equipe do Instituto Vila Mil, a doutora Késia Villamil foi minha médica, e eu contratei um pacote, né, que chama iCare, que aí você tem o pré-natal é acompanhado por ela, com ultrassom, e o dia do nascimento, né? Aí no dia do nascimento você tem a médica obstetra, uma doula e uma enfermeira por conta de você à sua disposição, né? E sem falar em todo o pré-natal, que você tem um acompanhamento muito assim carinhoso, muito amoroso. Então assim, foi algo que graças a Deus eu e meu esposo a gente teve a oportunidade de contratar, nós tivemos condição financeira de fazer. O meu plano de saúde reembolsou uma parte desse valor que eu desembolsei e outra parte foi do meu bolso. Depois eu posso até também contar para vocês com mais detalhes como foi feito, né? O que todos os detalhes, né? Eu não vou contar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E quando eu contratei a minha médica, né, que a gente foi fazer a consulta pré-natal, na verdade eu conheci a doutora Késia na minha consulta de pós-parto do Noah. Eu procurei ela e fiz a minha consulta de pós-parto com ela. E aí, passado um tempo, eu e Jean, a gente, né, nós engravidamos. E aí, a gente fez esse pacote e eu fui fazendo o pré-natal com ela. E aí, numa das primeiras consultas, ela falou comigo assim, olha, Lohane, a sua data provável de parto, pelas contas nossas aqui, é dia 6/9, você completa 40 semanas, pela data do seu último ultrassom.
porque pela data da minha última menstruação, não batia com o ultrassom, né, que é feito com 10 semanas, 9 semanas. Dava que a Sara tava, pela minha última menstruação, a Sara estaria com 9 semanas, mas pelo ultrassom ela estaria com 11 semanas. Então ela fez os cálculos e falou: olha, Lohane, sua data provável de parto é dia 6 de setembro, mas como você tem tendência a ter gestação longa, porque a gestação do Noah foi longa, quase 41 semanas, e você não entrou em trabalho de parto, então a gente vai colocar aqui em todo o seu documento que a sua data provável de parto é 13/9, que no caso seria com 41 semanas. Até mesmo para você não criar muita expectativa e não ficar muito ansiosa com a data de nascimento, né? Porque não é fácil, gente, ficar grávida 41 semanas. Eu sei o que eu passei na gestação do Noah. Sem falar na pressão externa, tem o seu cansaço, a sua ansiedade, a vontade de conhecer logo o bebê e você não ter controle da situação. E eu escolhi, né, na gestação do Noah, esperar o máximo que eu podia esperar. Na época, minha médica aconselhava 41 semanas e assim foi. E aí eu saí do consultório da doutora Késia falando com ela: não, doutora, minha gestação não vai chegar em 41 semanas dessa vez, não. Eu vou fazer de tudo, eu vou fazer muito exercício, eu vou ser muito ativa e eu vou fazer o que vocês me fizerem para falarem para eu fazer, mas eu já combinei com o neném, que a gente ainda não sabe o sexo. Falei assim, eu já combinei com ele. Ela ou ele vai nascer de 39 semanas. Vai vir de 39 semanas, dia 1º de setembro. Eu ainda brincava assim. Desde que eu fiquei grávida, eu comecei a ver e ler muitos livros e ver alguns vídeos de relatos de parto. Inclusive, eu sigo uma youtuber que ela chama Franciele Nogueira, que ela é uma youtuber cristã, que ela faz vlogs de maternidade, de rotina, e eu sigo ela desde a minha gestação do Noah. E ela teve 3 partos naturais em casa. Na verdade, o último foi hospitalar, mas os 2 primeiros partos dela foi em casa. Então eu sigo ela, ela teve uma experiência de parto muito maravilhosa de todos os partos dela. E ela conta num dos relatos dela exatamente isso, que ela memorizava quando que ela queria que o bebê dela fosse nascer, e ela ficava conversando com ele na barriga, falando, e que ela fala que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem muito poder sobre o nosso corpo, né? Tanto que existem doenças psicossomáticas, não é à toa, né? Elas são comprovadas cientificamente por isso, porque a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo. Então, ela diz que leu em alguns livros que se você mentaliza e memoriza coisas boas, você vai atrair coisas boas. E aí ela levava isso pro parto. Lógico, né? Considerando e respeitando o tempo do bebê, né? E aí eu resolvi fazer esse exercício. Eu falava com o Jean, eu vou fazer igual a Fran fala nos vídeos dela, que ela falou que o Josh ia nascer dia 1º de dezembro e ele nasceu, e eu vou até falar com a Sara isso também, ela vai nascer dia 1º de setembro. Eu quero que ela venha de 39 semanas, porque eu não aguento ficar esperando até 41 semanas de novo, não. E eu orava e falava com Deus, falava pra Deus, por favor, que a Sara venha antes, que eu não complete 40 semanas, porque é muito angustiante, é muito, né, a gente fica muito ansiosa e tudo. E aí ela cita o parto por hipnose, que é o hipnobirthing. Ela usou essa técnica, e a doutora Késia, que é a minha médica, ela dá esse curso também lá no Vila Mil. Eu não fiz o curso com ela, mas eu usei algumas técnicas, inclusive áudios do hipnobirthing. Ela mandou pra gente, pras gestantes lá do instituto, e eu salvei esses áudios e eu ficava ouvindo. A partir de 38 semanas eu comecei a ouvir e fazer os exercícios. E o que é o hipnobirthing, gente? Só para vocês entenderem. O hipnobirthing, ele é uma técnica comprovada também já em alguns estudos, que é o parto por hipnose. O que seria esse parto por hipnose? Você se concentra ali no trabalho de parto, acreditando que aquela contração, que aquela dor, ela é uma dor que ela vai passar, ela é uma dor que vai trazer o seu filho para você, cada dor, a cada contração,
o seu filho tá mais perto. Então, você usa realmente técnicas de hipnose, no qual você fecha o olho, se concentra e leva a sua mente para situações diferentes daquela que você tá vivenciando no momento. Por exemplo, eu fechava meu olho e eu orava, eu intercedia, né? Eu não concentrava a minha mente, eu não levava a minha mente com foco para a dor, né? Eu sabia que eu estava ali em trabalho de parto, mas eu levava a minha mente, eu imaginava o meu colo do útero abrindo, desabrochando como se fosse uma flor. Eu fechava o olho e fazia esse exercício de que cada contração o meu cérebro estava, né, relaxando e abrindo mais para a Sara passar. Então eu fazia esse exercício e eu ficava ouvindo os áudios falando que o meu corpo, ele sabe o que ele tá fazendo, o meu bebê foi feito para o meu corpo foi feito para o nascimento, né, que Deus fez tudo perfeito. E eu orava também muito e falava: Senhor, eu confio que o Senhor fez perfeito, que o Senhor fez o meu corpo perfeito, que o meu corpo foi feito para a minha bebê e a minha bebê foi feita para o meu corpo. E eu ia orando, gente. E uma das coisas que fala no Hypnobirthing e também em um dos livros que eu li, que chama Parto Sem Dor, é que quanto mais você se entrega para a dor, mais intensa ela se torna. Então, o que eu procurei fazer, tá, gente? Eu tentei no meu máximo ali no momento do trabalho de parto. Era não me entregar para a dor. Então, eu fechava o olho e eu me concentrava naquele momento ali e eu fechava o olho e eu sabia que a contração ela é uma onda. Então, ela vem fraquinha, aumenta e depois ela vai embora. Então, eu sempre pensava nisso. Eu pensava comigo mesma e falava com Deus: a dor não é eterna, essa dor vai passar. E a cada dor que vier, a cada dor que eu sentir, a Sara está mais perto de mim. E aí eu ia pensando. Então, eu utilizei essa técnica no meu trabalho de parto também, tá, gente? E uma coisa que me ajudou muito a não ficar ansiosa e nem com muitas expectativas quando eu comecei a chegar perto da data de nascimento da Sara, foi não compartilhar o ADPP com as pessoas. Então, quase ninguém sabia a data provável de parto da Sara. Eu só falava que ela nasceria em setembro, mas eu evitava de ficar fixando datas para as pessoas, porque se não chega perto da data que você falou, as pessoas começam a te pressionar e a perguntar o tempo inteiro, né? Cadê? Cadê? Tanto que eu fiz até uma brincadeira e coloquei lá no dia um dia antes, na véspera, eu coloquei lá no meu WhatsApp, né, a fotinha escrito: quando nascer eu aviso, porque já tinham pessoas, eu com 39 semanas, já tinham pessoas que estavam me mandando mensagem perguntando toda hora: cadê Sara? Quando Sara nasce? Quando Sara vem? E isso, pra gente que quer ter um parto normal e que quer tentar mais uma vez o parto normal, é muito, muito, muito complicado. Então eu já tava começando a ficar ansiosa. E aí eu falava muito com o Jean: Jean, não conta pra ninguém a data provável de parto, não fala número, só fala, por favor, que vai ser setembro. E isso foi uma decisão minha e dele, para que a gente evitasse a ansiedade, para que a gente evitasse toda essa pressão externa. E aí, gente, na véspera, a Sara nasceu com 39 semanas e 4 dias, tá, gente? Dia 4 de setembro. Na véspera, no dia 3, numa sexta-feira, eu fui pra casa da minha mãe, porque eu tenho uma moça que vem aqui pra casa de 15 em 15 dias dar faxina aqui pra mim. E aí eu fui pra casa da minha mãe, eu vou com o Noah pra lá pra que a moça consiga fazer a faxina bem feita aqui, né? Porque com criança aqui fica difícil. E aí eu fui pra casa da minha mãe no dia 3 de setembro, eu ainda tava trabalhando de home office, levei todas as minhas coisas pra casa da minha mãe e eu peguei, aí a minha avó tava lá, aí na parte da manhã, na hora que eu cheguei lá, eu chego lá assim, né, cedão, desci com o Jean e aí eu fui e falei com a minha avó: "Vó, vamos fazer uma caminhada?" Aí o Noah tava comigo, aí minha avó falou: "Vamos", aí eu fiz uma caminhada.
Aí fomos embora. E aí nessa hora dessa caminhada eu já comecei a sentir uns espasmos, comecei a sentir como se fosse os pródromos mesmo, né? E eu já sentia pródromos tanto da gestação do Noah quanto da Sarah, eu comecei a sentir com 35 semanas mais ou menos. E aí, na hora da caminhada, eu já senti meio que umas câimbras, uns espasmos, assim, uma cólicazinha, mas nada que me preocupasse. Aí eu passei o dia todo lá na minha mãe. Quando foi no final do dia, já assim, de tardinha, minha mãe foi e falou assim: vamos fazer outra caminhada, gente? Vamos caminhar todo mundo? Aí foi caminhar eu, minha avó, minha mãe, o Noah e meu padrasto. Aí a gente foi fazer caminhada. E aí nessa hora dessa caminhada, os espasmos estavam mais fortes. Eu tava sentindo mais forte uma cãibra no quadril, uma pressão, muita pressão na parte da frente, da pubis também. E aí, mas eu fiquei calada, não falei nada com ninguém. Falei, tudo bem, eu sinto isso desde 35 semanas. Não vou ficar, né, pensando que é hoje. Aí a minha amiga, a Jéssica, ela foi na casa da minha mãe nesse dia. Ela foi, fez minha unha. Aí eu fiz a unha. Aí eu cheguei em casa com o Jean no final do dia, né? A casa toda limpinha, que a moça tinha limpado a casa, eu de unha feita. Aí eu falei com o Jean assim: amor, eu vou tomar banho. Coloquei Noah pra dormir, né? Falei: amor, eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo, que eu fiz 2 caminhadas, né? Falei: vou lavar meu cabelo. E aí eu vou secar, que eu não gosto de dormir com o cabelo molhado. Falei assim: vou secar e vou dormir. E aí eu fiz. Aí eu fui, lavei, tomei banho, lavei o cabelo, sequei o cabelo. Aí na hora eu ainda olhei assim, falei, ó. Aí eu pensei, né? Eu falei assim: não, se Sarah quisesse nascer hoje ia ser ótimo, porque a casa tá toda limpinha, eu tô de unha feita e de cabelo arrumado. É um ótimo dia pra ela nascer. Pensei comigo. Isso no dia 3 já, né? Aí fui deitar. Isso 10 da noite. Quando foi meia-noite, eu tava dormindo, sonhando. Eu fui sentir um quentinho assim no meio das minhas pernas, tipo um escape de urina, mas bem pouquinho. Mas bem quente, sabe? E aí, na hora, eu já acordei assim, meio que sem saber se eu tava sonhando ou se era verdade. Aí eu chamei o Jean não me ouviu. Aí eu chamei ele pelo WhatsApp. Aí eu falei com ele: amor, vem cá, por favor. Aí ele já chegou no quarto assim, assustado. Aí eu falei com ele assim: amor, olha aqui pra mim, porque eu tô achando que a minha bolsa rompeu. Aí ele: sério? Aí eu falei assim: sério. Aí ele: deixa eu ver. Aí eu abri assim as pernas pra ele ver. Ele falou: tá bem molhado. Eu falei: então, eu acho que é. Aí ele: agora a gente tem que ir pro hospital? Eu falei: não. Falei com ele assim: não, já coloca as bolsas, né? Eu já tava com as malas prontas, né? Minha mala e a mala do Jean, com a mala da Sarah. Falei com ele assim: já põe as nossas malas no carro, já liga pra minha mãe, já avisa pra minha mãe que minha bolsa estourou, que pra ela já se arrumar e vir aqui pra casa ficar com Noah. E já avisa pra equipe que também isso aconteceu. Aí ele falou assim: não, mas a gente já não tem que ir pro hospital, não, né? Eu falei: não, vamos esperar as contrações primeiro. Aí eu fui pro banheiro tomar banho. Na hora que eu tava indo pro chuveiro, já veio a primeira contração. Aí na hora que veio a primeira contração, eu já olhei assim pra ele e falei: começou, já marca no relógio. Aí ele já ficou todo empolgado e eu também já comecei assim, né, dentro do meu coração eu já fiquei assim, gente, radiante de felicidade, porque quem me conhece sabe que era meu sonho entrar em trabalho de parto espontâneo, era meu sonho que a Sarah nascesse no dia e na hora que ela escolhesse. E assim, ter um trabalho de parto com bolsa rompida e tudo, toda essa coisa, expectativa de nascimento, pra mim era um sonho. E ali já tava começando a realização do meu sonho. E aí eu falei com ele: agora a gente tem que marcar o tempo de cada contração e falar com as meninas, que tá de tanto em tanto tempo. Aí as contrações estavam de 3 em 3 minutos. E aí ele foi e avisou pra nossa doula, que a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Aí ele foi e avisou: olha, tá de 3 em 3 minutos. Aí a doula foi e falou: olha, essa era a Carla, né? A minha primeira doula. Aí ela foi e falou: olha, já pode se arrumar e vir pra maternidade, porque 3 em 3 minutos já tá bem, né? Tá, as contrações estão muito próximas. E mesmo que ainda esteja no início, já é bom vocês virem pra maternidade por conta de vocês morarem em Lagoa Santa. Então a gente não vai se locomover pra casa de vocês. Eu acho mais prudente vocês virem pra maternidade. E assim nós fizemos.
Aí passou pouco tempo, minha mãe chegou. Minha mãe chegou toda assim, esbaforida, assim, feliz, né? Porque ela sabia de como que eu sonhava com esse momento, de como eu sonhava com esse dia. E ela chegou toda empolgada e tal. E aí aí na hora que eu já tive a primeira contração, gente, eu já fechei o olho e já comecei a concentrar naquele momento, né? E aí ela vinha, conversava comigo e puxava assunto comigo e perguntava: tá doendo? Tá doendo? Como é que tá, filha? Aí eu só falava assim com ela: mãe, silêncio, silêncio. Aí o Jean vinha conversar comigo, aí eu fechava, aí eu ficava, eu de olho fechado eu ficava assim: não, amor, não. Não, isso aí não. E ficava só assim. Tanto que foi muito bom pra mim eu já ter tido, estar com tudo pronto. Eu já tinha na minha cabeça qual vestido que eu ia ir pra maternidade, qual sapato que eu ia ir. A minha bolsinha de necessaire tava tudo pronto, junto com as malas. Então a gente não precisou arrumar muita coisa na hora de sair. A gente pensou realmente só no básico, porque eu, pelo menos, a partir do momento que eu tive a primeira contração, eu já comecei a me concentrar ali e eu não conseguia conversar, gente. Eu não conseguia conversar. Ah, Lohane, mas a dor era insuportável? Não, não é que a dor era insuportável. Mas como eu sabia que eu não podia me entregar para a dor, porque senão eu ia perder o controle da situação, eu me concentrei ali. Então eu tinha que escolher: ou eu converso, ou eu penso em 1 milhão de coisas, ou eu me entrego para o trabalho de parto. Então eu escolhi me entregar para o trabalho de parto, viver aquele momento de corpo e alma. Então eu fechei o meu olho e falei: agora sou eu e meu corpo. Então eu não posso pensar e não posso levar minha mente para outras coisas. E assim foi, gente. Aí a gente arrumou tudo, entrou no carro. Aí eu quis sentar no banco de trás, achei mais confortável, porque eu sentia muito conforto na hora da contração de sentar e ficar com a perna aberta. Então, no banco de trás eu tinha essa opção de sentar com a perna mais aberta. No banco da frente eu não ia ter como ficar fazendo isso, porque eu poderia atrapalhar o Jean a dirigir, né? Então eu sentei no banco de trás, apoiei assim meus braços assim na cabeceira da cadeira do Jean, né, da frente dele. E aí cada contração que vinha, eu apertava assim, e aí eu respirava, fazia o exercício de respiração que eu aprendi, que também foi muito importante. E aí o Jean fazia carinho assim em mim, me apoiando o tempo todo e me abraçava e tudo, e falava, me acalmava o tempo todo, me acalmando. Foi assim, primordial, foi maravilhoso, porque o tempo todo ele me acalmava, o tempo todo ele fazia carinho em mim. Ele falava: amor, você vai conseguir, tá tudo bem, vai dar certo, você tá sendo maravilhosa, e o tempo todo me apoiando. Foi assim, maravilhoso. Eu não tenho nem o que falar de tão assim que ele me apoiou, sabe? E o trajeto, gente, de Lagoa Santa BH pra mim nunca foi tão longo. Em todas as vezes que eu fui pra Belo Horizonte, essa vez foi a vez que eu achei que mais demorou, porque o balanço do carro e a expectativa de que se tá chegando, me deixaram realmente muito ansiosa. E a parte pra mim mais desafiadora de todo o trabalho de parto, de todo o nascimento dela, foi o trajeto. Na minha cabeça foi o trajeto. E aí nesse trajeto a doutora Késia ligou pro Jean, nesse meio tempo da gente se arrumando pra poder ir, ela ligou pro Jean e falou com o Jean: Jean, eu tô saindo de um parto agora, então eu vou pedir você pra fazer o seguinte: a doutora Renata, ela tá de plantão lá na Neo Center. A doutora Renata, ela é da equipe do Vila Mil. Falou assim: tá de plantão no Neo Center, o Neo Center é perto do Mater Dei. Eu quero que você passe no Neo Center primeiro com a Lohane para ela ser examinada, pra gente saber em qual estágio o trabalho de parto dela está. Dependendo de qual estágio estiver, eu acho mais prudente vocês irem para um hotel para ela ficar mais confortável. E depois vocês vão para a maternidade. E assim nós fizemos, fomos para a Neo Center primeiro. Chegamos na Neo Center, a enfermeira obstétrica Rafa, que iria me acolher, já estava lá me esperando. Eu peguei e fui para a salinha de atendimento, a doutora Renata me recebeu lá e ela me examinou. E ela foi e falou que eu estava com 3 para 4 centímetros. E nisso eu já tinha tido 1 milhão de contrações, que eu não sei falar para vocês quantas que foram. Mas eu sei que da hora que minha bolsa rompeu até a hora que eu saí de casa, o Jean disse que
Tava de 1 em 1 minuto as contrações, a hora que a gente saiu daqui. E a gente saiu daqui por volta de 1h30. Até a gente arrumar tudo, minha mãe chegar, né? A gente saiu daqui 1h30 e a gente chegou lá em Belo Horizonte por volta de umas 2h15 da manhã. Aí na hora que ela falou 3/4, eu meio que fiquei assim, eu falei, nossa, podia tanto estar, né, mais avançado, né? 3/4 realmente ainda tá no início. Aí a minha médica conversou comigo, falou comigo assim, Lohane, seu trabalho de parto ainda tá no início, deve demorar um pouco, e aí? Você quer ir pro hotel ou você já quer ir pro hospital? Eu fui e falei com ela, não, doutora, eu quero ir pro hospital. Porque tá muito desconfortável pra mim ficar andando, eu quero ir pro chuveiro, eu quero ir pra banheiro, eu quero fazer alguma coisa que vai me trazer conforto e essa locomoção tá me desgastando, então eu prefiro ir pro hospital direto. Aí ela, não, então ótimo, então a gente já se encontra lá daqui a pouco. E aí a gente foi e se arrumou pra poder ir pro hospital. Aí antes de eu sair lá da Neocenter, a gente me deu uma dor de barriga, mas uma dor de barriga que... Gente, vocês não têm noção, foi assim, um caos, porque eu tava lá na salinha de examinação e lá dentro tem um banheirinho, né? E aí eu tive que ir no banheiro assim, né, com ajuda, porque eu não conseguia andar sozinha. O Jean teve que me ajudar a fazer tudo. E aí aquele momento que você perde a dignidade, porque você já não tem que ter muita vergonha do marido, né, de nada. E aí eu fiquei com muita vergonha na hora, porque ele ficou lá comigo o tempo inteiro. E foi uma coisa assim, sabe, gente? Foi uma dor de barriga mesmo. Parecia que tava limpando tudo que eu tinha comido há uma semana. Eu fui ao banheiro, me lavei, lá tem duchinho e tal, e aí a gente foi pro maternê. Chegamos no maternê, internei. Eu internei na suíte PPP, que é uma suíte, aquelas suítes todas completas, né? O meu plano não cobre esse tipo de suíte. A gente pagou à parte uma taxa que o hospital cobre. Foi uma surpresa essa taxa pra gente, eu não sabia que teria essa taxa, mas depois que tudo aconteceu e depois de todo o atendimento, eu acho que valeu a pena, porque a suíte é muito confortável e o atendimento da equipe lá do hospital foi muito, muito, muito bom. Então, assim, eu achei que valeu a pena, tá, gente? Então, pra quem for querer ganhar bebê no Mater Dei na suíte PPP, Já saibam que tem uma taxinha lá que eles vão te cobrar e às vezes eles não vão te avisar. pelo menos a gente foi avisado na hora que eu já tava lá no chuveiro. Então, a gente também, acho que nem se a gente não quisesse pagar essa taxa, talvez pra gente não ia ser interessante sair de lá, porque eu já tava, né, lá no chuveiro, né, em trabalho de parto, então, só pra vocês não terem surpresa. Mas, tirando essa questão, eu gostei muito do atendimento e gostei muito do tratamento do hospital. Fui pro chuveiro, já pedi as meninas pra tirarem meu vestido, minha roupa, fui pro chuveiro. E aí elas prepararam toda a ambiência da suíte. Na hora que eu cheguei lá, a suíte já tava com aquelas luzinhas, luz baixa, né? Com aqueles pisca-pisca assim pequenininhos, os balãozinhos. A doula pregou um monte de frase positiva assim dentro do box onde eu tava. E eu ficava lendo essas frases, me ajudaram muito, 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 muito. A gente não pensa o tanto que isso ajuda, mas me ajudou muito. Eu ficava lendo essas frases e fechava o olho e ficava ouvindo os áudios da doutora Késia, do Hypnobirthing, do curso. Elas colocaram pra mim lá dentro da suíte e o Jean ficou comigo lá também, me apoiando. E aí a cada contração eu jogava bastante água assim na frente da minha pelve. Principalmente na região da minha cesariana, eu jogava bastante água e a água quente me ajudava muito, me ajudou muito. E aí foi indo, gente, a gente foi a cada contração vencendo aí a dor desse jeito que eu expliquei pra vocês. E aí, passado algum tempo que eu estava no chuveiro, eu comecei a sentir vontade de fazer força, que são os famosos puxos. Só que na minha cabeça ainda não era puxo, porque eu pensei assim, deve ser que meu intestino tá querendo limpar de novo, né? Porque eu já tinha tido uma vontade de fazer o número 2 lá, né? Já tinha feito o número 2 lá na Neocenter. Eu falei, deve ser meu intestino limpando de novo. Porque eu tava com 4 centímetros agora. Só que
parece que realmente eram puxos, porque eu sentia vontade de fazer força e na hora que eu fazia a força me dava um alívio muito grande na contração e a contração passava rápido. E aí na hora que eu fazia essa força, eu lembro que eu tipo dava um urro. Eu urrava, tipo um bicho. Mas eu não gritava. Eu urrava e passava. Aí eu virei pra enfermeira e falei com ela, olha, eu tô tendo umas vontades de fazer força. Aí ela falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Aí ela falou assim, olha, eu vou te dar uma dica. Se você sentir essa vontade, você pode fazer, mas toma só um pouquinho de cuidado pra você não ficar muito cansada. Aí eu falei com ela, tudo bem. E aí foi vindo. Aí de vez em quando vinha essa vontade. Aí eu virei pra elas e falei com elas assim, olha, eu queria ir pra banheira agora. Já tá desconfortável aqui no chuveiro. Aí elas falaram assim, não, tudo bem, eu vou encher então a banheira. Fica aí só mais um pouquinho. Aí eu peguei aí me deu outra vontade de fazer o número 2. E também vontade de fazer xixi. Aí eu peguei e fui pro vaso. Mais uma vez a pessoa arrasou, né, lá. E aí na hora que eu levantei, eu vi que tinha um sanguinho no vaso. Aí eu peguei, eu olhei, mas eu não me preocupei. Eu falei assim, olha, deve ser o meu tampo que tá saindo, né? Com essa minha vontade de fazer força, deve tá saindo. Aí eu fui pra voltar pro chuveiro, aí a doula tinha preparado a bola, eu sentei na bola, fiquei um pouco na bola, mas a bola não me trouxe muito conforto. Aí eu virei pra ela e falei com ela, Yasmin, eu posso ir pra banheira agora? Ela falou, pode. Eu falei assim, aí ela falou assim, deixa eu só conferir lá como é que tá a água, se tá tudo certinho e eu volto pra te buscar. Nesse meio tempo eu tive vários puxos, vários. Aí ela voltou pra me buscar, aí no caminho pra eu poder ir pra banheira eu tive mais uma contração, aí eu parei assim na maca. Aí ela virou pra mim e falou comigo assim, Lohane, tá tendo contração? E eu falei, tá. Ela falou assim, faz o seguinte, vamos aproveitar que você tá aqui na maca e deita aqui que eu vou fazer em você um exame de toque pra saber com quantos centímetros que você tá, porque você tá alegando que tá tendo vontade de empurrar. Deixa eu ver com quantos centímetros que você tá. Aí eu falei, tá bom. Aí ela foi e fez o toque. Aí ela falou assim, ó, eu vou pôr um óleo de prímulo aqui em você também, pra poder te dar uma acelerada nesse trabalho de parto aí. E parece que você tá com 6/7. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, olha, a banheira tá terminando de te preparar, você quer voltar pro chuveiro? Aí eu peguei e falei com ela assim, tá, vou voltar. Aí voltei pro chuveiro. No que eu voltei pro chuveiro, foi vindo mais vontade, gente, mais vontade de fazer força. E aí na hora que vinha a vontade de fazer força, eu já tava sentindo a Sara descendo. Aí eu fui e falei com elas assim, eu tô assim, gente, eu preciso ir pra banheira. Só que eu não conseguia falar muito, eu não conseguia dar detalhes de tudo que tava acontecendo, eu não conseguia conversar muito. Eu falei com elas, eu preciso ir pra banheira. Aí elas, não, pode vir. Aí eu peguei e voltei pra ir pra banheira. Nunca voltei pra minha banheira, veio outra contração de novo. Aí aí eu parei assim de 4 na maca e foi vir na contração. No que foi vir na contração, começou a sair mais sangue e o meu tampo continuou saindo. Aí a Rafa falou comigo assim, Lô, antes de você ir pra banheira, deixa eu só ouvir o coração da Sarinha mais uma vez. E deixa eu ver como é que tá a situação aí, né? Como é que você está. Eu falei, tá bom. Aí ela foi ouvir o coraçãozinho da Sara, ela falou assim, nossa, tá bem baixa. Olhou pra Yasmin e falou, nossa, ela tá bem baixa mesmo. Tanto que ela foi ouvir o coração dela, ela já tava bem assim embaixo em mim. Aí ela virou pra mim, olhou pra mim e falou comigo assim, ô Lô, você quer sentir a Sara? Aí eu virei pra ela e falei com ela assim, o quê? Já dá pra sentir? Ela, não sei. Olha aí e me fala. Aí ela e deixou eu sentir. Introduzi o dedo, né? E aí eu senti o cocoroquinho dela. Ela falou, pode introduzir o dedo, você vai sentir uma coisinha durinha. Na hora que você sentir esse durinho, é a cabecinha dela. E aí eu senti, gente. E aí nessa hora eu já comecei a ficar assim, feliz, emocionada, e eu não sei nem mais o que eu tava sentindo na hora. O Jean disse que nessa hora ele percebeu que nesse trajeto meu de querer ir pra banheira e estar no chuveiro, ele disse que percebeu que eu tava ansiosa e aí ele começou a colocar a playlist nossa
que eu tinha feito uma playlist na semana que ela nasceu com várias músicas do Kemuel, várias músicas de adoração, louvores, músicas que eu ouvi minha gestação inteira. E aí ele começou a colocar. Isso me acalmou demais, porque até então eu estava ouvindo os áudios do Hypnobirthing, eu ainda não estava ouvindo música. E na hora que eu comecei a ouvir as músicas, foi maravilhoso pra mim. E aí eu tava assim na maca, né, de meio que apoiada de quatro, com as duas pernas assim abertas, né. E aí o Jean parou de frente pra mim, apoiou os cotovelos e olhou pra mim e falou comigo: Moela, tá chegando. Aí eu fui e olhei assim, eu imagino que eu devia estar com uma cara assim, né, de doída, né. Aí ele falou comigo assim: ela tá vindo. Amor, você conseguiu, ela tá vindo. Aí na hora meu coração assim já explodiu de alegria, né? Porque eu já pensei na hora, eu falei, Deus, obrigado, porque agora já não vai, agora já não tem como mais dar errado, né? A Sara tá bem, ela já tá aqui embaixo, então já não tem como mais ser uma cesariana. Eu vou ser bem sincera com você, gente. Eu fiquei esperando o expulsivo de uma forma totalmente diferente na minha mente. Eu não tinha anulado a possibilidade de ter uma anestesia, porque eu tive vários relatos de amigas que chegou na fase do expulsivo, elas pediram anestesia porque já estavam cansadas e elas precisaram da anestesia para ter o parto normal. E eu não tinha eliminado essa possibilidade na minha mente. Eu falei, se eu tiver que pedir anestesia, eu vou pedir anestesia. Só que, como a minha médica mesmo falou, como foi um parto tsunâmico, como a contração e o trabalho de parto evoluiu muito rápido, eu não senti esse cansaço, eu não senti necessidade de pedir anestesia. Porque eu fiquei esperando o expulsivo, que todo mundo me falava que era uma dor muito forte. Só que no meu caso, o meu expulsivo, o que eu senti de diferente do início do trabalho de parto? Foi só o intervalo das contrações. Eu percebi que do início que a minha bolsa rompeu para a hora que a Sara nasceu, as contrações elas ficaram mais próximas. Mas em questão de nível de dor, para mim não aumentou. Para mim a dor ela continua a mesma. Só o prazo da dor que era mais curto, né? As contrações vinham mais próximas. Não sei falar para vocês de quanto em quanto tempo as contrações estavam nessa hora do expulsivo. Eu não lembro e eu não fiquei olhando no relógio. Eu sei que eu internei lá no Mater Dei, era 2h30 da manhã. E aí foi assim, gente. Aí a gente pegou, o Jean colocou a playlist e aí eu fui pra banheira, tão sonhada banheira, né? No que eu fui entrar na banheira, na hora que eu tava entrando na banheira, já foi vindo uma contração, aí eu já sentei assim rapidão na banheira pra relaxar, né, na água, pra a dor da contração aliviar e eu senti muito conforto. Muito, muito, muito conforto. E aí, eu tava nua, né? Aí a minha doula e a enfermeira avisaram pra moça da filmagem que eu já estava com 7 centímetros de dilatação, que ela chega pra fazer a filmagem nessa fase, né? Aí eu tava nua, virei pro Jean e falei com o Jean, Jean, pega meu top. Aí ele olhou assim pra mim e falou, tá. Eu falei assim, Jean, pega meu top, vai rápido. Aí ele foi, tá assim, aonde que tá? Eu falei, tá na mochila. Aí foi vindo outra contração, aí a Andressa, que é a moça da filmagem, já tava aqui do meu lado. Aí eu fui pra poder vestir o top assim, né? Aí ela tá assim, calma, espera a contração passar pra você vestir o top. Eu falei com ela, não vai dar tempo. Porque eu já tava sentindo, gente, ela passando. Tipo assim, ela já tava saindo. No que eu já vesti o top rapidão, eu já coloquei minha mão, tanto que no vídeo do parto dá pra ver que eu tô com a mão na frente, eu coloquei a mão exatamente pra eu sentir a hora que ela tava passando. Por quê? Eu estudei que na hora que o bebê tá passando, a gente tem o chamado círculo de fogo, que é a hora que o maior ângulo da cabeça do bebê passa pelo canal vaginal e passa pela vagina. Nessa hora que a gente sente esse círculo de fogo, é uma mensagem do seu corpo que você não deve fazer força naquela hora. Porque se você fizer força naquela hora, os estudos comprovam que as mulheres que fazem força neste momento, elas têm laceração. Então nessa hora eu senti vontade de fazer força, só que eu lembrei disso.
E aí eu me concentrei na hora e não fiz a força. Eu deixei que o meu músculo, né, distendesse naturalmente e que só a contração empurrasse ela. Eu não fiz força. Então foi só a contração que empurrou a Sara. No que passou a cabeça, eu senti o ombrinho dela meio que dando uma travada. Eu senti um incômodozinho, uma dorzinha. No que eu senti essa dorzinha, eu já veio, parece que uma outra contração, eu não sei explicar direito, aí eu já peguei ela assim, a cabecinha com o pescocinho assim, já girei e já trouxe ela pro meu colo, que é aquele, né, no vídeo mostra eu fazendo isso, né? E assim, foi muito instintivo, foi muito assim, sobrenatural, porque a palavra que eu acho que define a minha experiência toda é sobrenatural, porque eu nunca imaginei que a minha experiência, o meu trabalho de parto, fosse ser assim tão maravilhoso igual foi, gente. Porque se eu pudesse reviver ele 150 mil vezes na minha mente, eu queria, porque foi assim, gente, maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus como que ele me surpreendeu. E aí Sara veio, Sara nasceu saudável, a Pigar 9. Ela nasceu com 3,445 kg, com 51 centímetros. Ela nasceu às 5h49 da manhã. Por isso que a minha médica, né, a equipe considerou que foi um parto de tsunami, porque minha bolsa rompeu meia-noite e 5h49 ela já estava nos meus braços. Foi muito rápido mesmo. E foi muito maravilhoso, gente. E é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Que é uma mensagem de empoderamento, é um relato realmente que eu falo que é um testemunho, porque quem conhece a minha história sabe que não foi fácil eu lidar com a frustração do meu primeiro parto. E ainda que eu saiba que eu tenho um filho saudável, que ele chegou saudável, né, com muito amor, ele é muito amado e foi muito amado também, assim como Sara tá sendo, mas quem conhece sabe, conhece a minha história de perto sabe como foi difícil eu passar por tudo isso e eu superar. E eu falo pra todo mundo agora que essa experiência, que o nascimento da Sara, da forma como foi, ele veio pra me curar. Foi uma cura mesmo pra minha vida, uma cura espiritual, uma cura emocional. Eu me sinto uma pessoa diferente depois que eu tive Sara. Eu me sinto mais preparada, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais mulher, eu me sinto mais mãe. É incrível como que essa experiência fez toda a diferença na minha vida. E eu acho que todas as mulheres que puderem tentar passar por essa experiência, eu quero deixar esse recado para vocês positivo, de que quando a gente sonha algo, a gente tem que colocar nas mãos de Deus que Ele pode e Ele vai realizar. E segundo, se você quer alguma coisa muito, além de você colocar nas mãos de Deus, gente, corra atrás. Busque, se informe, tenha conhecimento, leia, tá? Não foi no primeiro médico, não gostou do atendimento, muda de médico, tá? Não tem condição de pagar uma equipe, vai pro SUS, mas vá bem informada, sabendo de todos os seus direitos, contrate uma doula se possível. Sai mais barato do que você ter uma equipe e é um apoio que ajuda e assim, é maravilhoso você ter uma doula, tá, gente? E é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Vou mostrar a Sarinha aí pra vocês. Eu vou pegar ela ali pra vocês verem. E assim, é essa mensagem que eu queria deixar. Desculpa se ficou muito longo, se ficou muito rico de detalhes, porque realmente eu sou muito detalhista, mas eu espero que vocês tenham gostado e até que enfim saiu, né, gente? Eu demorei, mas ele apareceu aí. Um beijo pra vocês, tá? Obrigada pela paciência e obrigada a todos que assistirem. E quem puder compartilhar, mostrar para as amigas, para os parentes, para poder encorajar, eu agradeço muito a vocês, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. E aí, gente, peguei ela para poder mostrar para vocês. Tá aqui, ó, essa lindeza da minha vida, irmãzinha do Noah. Ai, que gracinha, gente, uma bênção, graças a Deus, super boazinha. Tchau, gente, até a próxima. Um beijo, pessoal. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe.
letra, cante. Meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir.